Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, em mais uma lição dentro da palavra profética. Estamos aprendendo na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Neste verso, a gente já aprendeu que existe a chave para a revelação a respeito da volta de Jesus, a respeito do dia do Senhor. Como já aprendemos, a igreja estava laborando em erro. Por isso, o apóstolo Paulo, com todo o denodo, ele que já tinha ensinado de modo presencial, agora ele usa o recurso epistolar para se dirigir à igreja. Ausente da mesma, ele usa a carta para orientá-los, cuja orientação serve para a igreja de todos os tempos. Então, ele apresenta a chave. Havia a pregação de que o dia do Senhor estava perto. E então, ele nessa carta, ele diz de modo literal: ninguém vos engane, o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando ao ponto de assentar-se no santuário, dizendo ser Deus. Nós usaremos esta chave, esse texto claro, para desvendar aquele mistério. Aliás, por si só, não é um mistério, mas a má interpretação fez desse dia de Cristo, da volta de Jesus, fizeram se transformar isso num mistério quase ininteligível. É ensinado que Jesus vem duas vezes, ou que a vinda de Jesus se dará em duas etapas. Ele vem a primeira vez, ele vem só para o salvo, para os salvos. Ele vem buscar a igreja, além de levá-la, retirando-a da terra através do chamado arrebatamento. Ele livra a igreja da grande tribulação.
E ele vem de modo oculto. Ele vem às escondidas. Irão desaparecer, isto é, segundo essa teoria, irão desaparecer pessoas no mundo inteiro. O próprio desaparecimento dessas pessoas, o próprio arrebatamento vai criar um caos no mundo. Mas será que isto é bíblico? Será que isso foi ensinado por Jesus, pelos apóstolos? Vamos primeiro ao mestre dos mestres. Vamos primeiro ver o que o Senhor Jesus disse com respeito à sua vinda. Mateus, capítulo 24, verso 21. Jesus fala a respeito da grande tribulação. Ele mostra a intensidade da grande tribulação. Ele mostra também a duração, o período em que ela vai durar. Ele disse que será uma tribulação tão grande que nunca houve desde o princípio. Nunca houve desde que existe nação na terra. E não haverá jamais. Será inigualável no que tange ao fato de que nunca houve igual e também será a última. E ele continua mostrando a gravidade da tribulação. Ele fala a respeito do tempo. A tribulação será tão grande que o tempo da mesma seria um tempo maior, mas Deus abreviou, limitou esse tempo, pois se fosse mais de que esse tempo, ninguém seria salvo. Mas, por amor aos escolhidos, os dias foram abreviados. Mas alguém pergunta: quantos dias serão? Quanto tempo? No livro de Daniel, começa a falar nesse tempo. Daniel 7:25 mostra claro que esse tempo, o tempo chamado em Daniel 8:17 pelo anjo Gabriel de tempo do fim, ele é chamado de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio. E é repetido em vários textos bíblicos. Mas o que nos interessa aqui é continuar mostrando como Jesus ensinou a respeito desse tempo, o modo como ele virá. Ele disse, Mateus 24:29. Logo após, note bem, logo após a tribulação daqueles dias, isto é, no final das tribulações, o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade, as estrelas dos céus cairão, os poderes dos céus serão abalados. Guarde bem estas expressões. Logo após a tribulação daqueles dias, aí então ele fala do escurecimento dos astros. Aí então a gente lembra das 7 trombetas, quando o sol escurece na sua terça parte, quando a lua perde a sua claridade, enfim, uma concordância exata. Jesus continua. Então se verá o sinal do Filho do Homem. Note, ele não vem de modo oculto. Então se verá o sinal do Filho do Homem vindo entre nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra, todas as nações se lamentarão sobre ele, isto é, irão entrar em pânico, porque verão aquilo que a igreja, aquilo que foi ensinado, pregado desde milênios, estará acontecendo. Vai acontecer a olhos nus. Então, é claro demais, nada de oculto. Ele não vem de modo secreto. E ele diz agora até a maneira que ele vai vir. Ele chama a atenção dos remidos, dos salvos. Ninguém vos engane. Surgirão falsos profetas, falsos Cristo. Dirão, vão pregar, vão ensinar. Ele está ali. Ele está no interior da casa. Ele está em algum lugar. Não vades, não creiam nesta mensagem, é falsa. Aí ele diz, como será? Será como o relâmpago que fuzila lá no Oriente e aparece no Ocidente. Muitos pensam que aqui Jesus estava falando de rapidez. Não, ele está falando aqui da visibilidade. O relâmpago, eu vejo ele no mesmo momento, lá no Oriente, lá no Ocidente. Ele é visível, não tem jeito a menos que eu feche os meus olhos, que você feche os seus olhos e você não verá o relâmpago. Então, é muito claro, nada de vinda oculta. A gente vai continuar no próximo vídeo, vendo como Jesus teve um zelo, uma sabedoria. Ele falou em detalhes da sua vinda. Que o Senhor nos dê sempre a graça da fome, do desejo de buscar nele a revelação da verdade.
Amém e